Se você está demorando a ler um livro por esse motivo que eu vou falar no vídeo, você está no caminho certo. Meu nome é Jennifer e eu venho compartilhando desde o início do ano a minha meta de ler um livro por mês. Eu sempre admirei as pessoas que leem, quem fica debruçado em livros por horas ou que está em lugares públicos lendo e não só mexendo no celular. Então eu falei, por que não botar esse hábito em mim? Então eu estabeleci como meta ler um livro por mês e assim tem sido. Só que esse livro, 12 Regras para a Vida, eu tenho demorado mais de um mês para ler. E eu tava não decepcionada comigo, mas eu falei, nossa, esse livro tá me demandando mais tempo do que os outros que eu me propus a ler. E por um simples motivo, ele é um pouco mais denso. Além de ser de maior quantidade de página, ele é mais denso no vocabulário, no que é proposto no livro. E o que eu tenho feito? Eu me deparo com histórias, com palavras, com situações que eu não tenho propriedade. E o que eu faço? Eu paro e pesquiso sobre aquilo. Porque no meu entendimento, não vale só eu falar, eu li um livro por mês. Beleza, eu cumpri com o meu combinado. Porque depois que eu acabar, e aí, o que você entendeu desse livro? Olha, não muita coisa. Não vai ter valido a pena as horas de leitura que eu tenho feito, de que valeu? Então eu me deparei com essa situação e eu falei, não, nem que eu demore mais, eu vou compreender as coisas, as palavras que eu não entendo, histórias que eu ainda não compreendo bem. Por exemplo, ele começa, a introdução do livro é feita por uma outra pessoa, né, não o autor principal, e ele vai falando histórias que eu não tinha, assim, já ouvi falar, por exemplo, nazismo, holocausto, né? Você tem uma pincelada, no meu caso, eu tenho uma pincelada do que seria esse tema, mas não me aprofundei para realmente ter propriedade de entender aquele assunto e conversar. Então eu fui pesquisando, tudo que eu fui deparando, estou fazendo isso, estou pesquisando, estou vendo, para ter compreensão real daquilo que eu estou lendo, não só ler por ler, para agregar mais, porque o que vale a pena? Se eu só ler por ler? Não, o que vale a pena é você ter mais conhecimento ao final de ler um livro. E é isso que eu tenho buscado. Então, e hoje eu tive a confirmação que eu estava fazendo certo, porque eu tinha dentro de mim, ok, ele está fazendo certo, porque às vezes eu paro, e vou conversar com ele, poxa, assim, no livro, esse tema, você sabe o que foi? Eu começo a debater com ele e assim, vai me dando propriedade, vai me dando conhecimento, a gente vai trocando experiências, eu fico, pô, é isso que eu quero. Quero mais vocabulário, quero mais entendimento de vida, quero me enriquecer. E eu tava já achando bacana. Mas hoje, quando eu vi um vídeo da Lara Brenner, né, que é uma autoridade em leitura, em escrita, então, e ela não falou exatamente isso que eu estou trazendo nesse livro, mas ela estava falando que a leitura, se você se deparar com palavras que você não tem conhecimento e você não busca esse conhecimento, de nada vale. E eu falei, poxa, então o que eu estou fazendo tá valendo a pena, porque eu não tenho feito só com palavras, porque palavras é mais rápido, né? Você não conhece uma palavra, você pesquisa, vê no dicionário, aquilo não. Às vezes é histórias mesmo de mundo que eu não tinha conhecimento, assim, só de ouvir falar, mas que eu me aprofundo nesse tema, eu dou uma parada no livro, não, o que é isso? Vamos lá, se aprofundar sobre isso, entender, para me entender o que o autor quer passar, porque senão também a gente não consegue absorver o que ele quer trazer no livro se você se depara com várias situações que você, não entendi, mas vamos, eu preciso ler. Outro dia a gente estava estudando sobre investimentos, eu e meu marido, e eu já fiz administração, então alguns termos é mais fácil para mim compreender do que para ele. E eu estava olhando, eu falei assim, eu acho que tem coisas que ele não está entendendo, mas vamos deixar. Aí eu falei, amor, Aí falei um termo lá específico, você entende o que é isso? Liquidez, por exemplo. Vamos supor que seja isso. Ele, não entendo muito bem. Eu falei, mas como você não para e fala assim, poxa, eu não estou entendendo isso? Vamos ver o que é isso? Você sabe? Se não, vamos nós dois pesquisar e ver o que é. Porque senão
vai ver cursos e mais cursos, mas ele não consegue ter aplicabilidade porque ele não está entendendo nem o que ele está vendo. Então hoje, depois desse vídeo da Lara Brenner falando sobre como a gente traz mais vocabulário, ela estava falando sobre ter mais vocabulário. Como a gente faz para ter mais vocabulário, né? Você pesquisando, eu vi que realmente eu estou no caminho certo. Não é que você está demorando porque no meio da leitura você para ver um celular, para responder uma mensagem, para ver um meme. Não é nesse sentido que vale a pena demorar, mas é no sentido de você entender o que você está lendo, o que você não está entendendo, você busca entendimento para te enriquecer. Porque só assim a leitura vai ter valido a pena. Não ler por ler, mas ler para te agregar